pessoal, muito boa noite. Aqui é a pastora Cristiane Venturotti e nós estamos aqui dando início a mais uma live, onde nós vamos estar falando sobre o posicionamento, estarmos posicionadas. E hoje eu estou com uma convidada especial, Selma Soares, vai estar conosco, trazendo assim grandes coisas que Deus tem feito, os reboliços do Senhor na vida dela. Mas antes de começar tudo, eu quero que você convide aí as pessoas, né? Começa aí, manda um aviãozinho. Vou mandar aqui, você vai mandando aí o aviãozinho para as pessoas, convidando para estarem nessa live. Porque, olha, acredite, Deus vai falar ao seu coração. Vai ser extraordinário, vai ser incrível. E eu tenho uma palavra para você também. Eu vou estar lendo aqui em Provérbios 16. Você vai ver aqui. Vamos encaminhar primeiro os convites. Você que já está chegando, muito bem-vindo, bem-vinda. É uma honra ter a sua presença aqui. É uma honra ter a sua disposição de estar ouvindo, né? Porque nós estamos sempre ocupados, mas que bom que você está aqui. Já vou convidar a Selma aqui, ela acabou de entrar. Louvado seja Deus para estar conosco. Enquanto isso, irmãos, vocês que estão aí, né? De Exxon Júnior, oh, Deus abençoe, que bom te ver aqui. Wagner Cruz também. Convida aí as pessoas para estarem conosco, porque vai ser uma bênção. Deixa eu chamar aqui a Ju Souza. Beijo, querida! Eu vou ler para vocês Provérbios 16:1, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas o do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 9: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Meu irmão, essa live, esse projeto, né, que o Senhor colocou no meu coração é para falar sobre posicionamento. Mulheres posicionadas, homens posicionados, você se posicionar naquilo que Deus tem para sua vida. E cada um tem uma área, uma circunstância a qual o Senhor te direciona, te dirige. E aqui está falando que a gente tem, né, pensamentos, sentimentos, mas o Senhor determina para onde nós vamos realmente. Mas isso não faz com que a gente isso de o Senhor, né? A gente colocar assim, mas é Deus que vai decidir. Isso não faz com que você cruze os braços e não se posicione. Peraí que a Selma está dizendo que não está conseguindo. Só um momentinho. Vou tentar de novo. Convidar de novo aqui. Vê se você consegue. Bispa Cione, seja bem-vinda. Minha mãe está aqui também, Kátia, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa essa nossa live de hoje. E voltando aqui. Chegou! Ô, Glória! Boa Coisa boa! noite, boa noite, boa noite. Boa noite! Selma, essa aí é a Selma, deixa eu te falar. Selma Soares, uma mulher maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Foi ano passado que a gente se conheceu, Selma? Acho que foi, né? O ano passado. Final do ano retrasado para o ano passado. E ela tem, assim, feito projetos incríveis e ela vai falar um pouco daqui a pouco, mas deixa eu te apresentar. Essa mulher aí é uma mulher destemida, corajosa. Essa é uma mulher posicionada verdadeiramente na nossa geração. Vocês vão ver isso que ela vai contar para vocês. Porque, meu irmão, não tem nada melhor do que quando essa pessoa se posiciona para viver os propósitos de Deus, né? Como a gente leu aqui, né? Olha só, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Amém. Do homem são as preparações, mas se você não faz alguma coisa, você não se posiciona, se você não se levanta, ficar de braços cruzados esperando tudo acontecer, não acontece nada, viu? Já vou logo te falando. E a Selma vai contar aqui para nós. Selma, você é presente, essa mulher é incrível. Olha, e eu vou te falar, eu amo muito porque ela sempre me impulsiona, sempre que eu falo com ela me direciona bastante, ela me, sabe, me coloca assim para cima muitas vezes, né, Selma? A Selma é dona de uma editora, Selma Soares também, e os livros que eu escrevi, né, que todo mundo que acompanha aqui já sabe, eu escrevi na editora Soares, então nós temos esse projeto aí junto e é tudo incrível, né?
Então a Selma vai se apresentar. Selma, seja bem-vinda. Estou feliz de você aqui, né? Minha mentora também, amada, querida, e que tem ensinado bastante, né, sobre posicionamento para nós. Se apresenta aí, Selma. Fala conosco. As pessoas querem saber quem é você, né? Uau! Gratidão, que lindo, parabéns. Você, primeiramente, quero te honrar nesta noite, agradecer pela essa preciosidade de poder ver você avançando de forma tão intensiva e objetiva na sua vida e no seu propósito. É muito bom relatar que eu sempre digo em todas as mensagens, em todas as palestras, em todos os eventos que eu faço parte, nunca se apresente diante de reis e rainhas de mão vazia. E o meu presente para você nesta noite é dizer para você: eu te honro nesta noite, eu te honro o seu processo, eu honro essa trajetória, eu honro a sua persistência e a sua autenticidade. Porque dai honra, verdadeiramente aqui tem honra. Nós dizemos sempre assim, dai honra somente a Deus. Mas nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos deu a preciosidade de sermos também honrados na terra. E ele prepara pessoas para nos amar e cuidar de nós. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. E por que não sermos honrados? E por que não sermos amados? Por que não sermos privilegiados? Nós podemos tudo naquilo que nós cremos. E nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, o grande Criador dos céus e da terra, e ele faz parte da nossa jornada. Então eu te honro nesta noite pela sua autoridade percebida, pela sua conquista autoritária de não engajar somente o seu propósito, mas também de outras pessoas. E para mim é uma grande honra estar com você, hoje uma mulher que está tendo total potencial de levar a mensagem com tanto amor e dedicação e persistência. Amém. Porque não adianta buscar autoridade ou posicionamento sem persistir. Há uma jornada árdua para viver um posicionamento. E essa jornada se chama persistência, dose diária, todos os dias. E é o que eu vejo em você. E por esse motivo, eu te honro por você se tornar essa persistência autêntica todos os dias. Gratidão, estou muito feliz pelo convite. Me sinto muito honrada em poder compartilhar junto com você a minha jornada de posicionamento. Então, gratidão a todos que estão aqui nessa live. Eu quero aqui apertar o avião para mais algumas. Eu vou até soltar o meu avião, que eu quero mais pessoas aqui nessa live. Por gentileza, eu te convoco, eu não te convido. Eu não convido ninguém. Porque convite é uma coisa, convocação é outra. Por eu decidir ser líder de mim mesma, também decidi ajudar pessoas a liderar o seu propósito e as suas ações. E nada melhor do que ensinar pessoas a viver a frequência. E para mim ensinar pessoas, eu tenho que impulsionar pessoas. E nesta noite eu estou aqui compartilhando, enviei para mais de 50 mulheres. Eu espero que elas possam entrar nessa live, compartilhar conosco essa jornada de autenticidade. Sou Selma Soares, mentora, treinadora de mulheres, e eu estou vivendo um grande propósito no meu potencial que busco todos os dias. Eu decidi não só mentorar, mas também ser aluna. E o que é ser aluno num processo de busca de autenticidade? É você continuar estudando, é você continuar buscando, é você continuar aprendendo. E essa baiana que veio do interior da Bahia, desde quando tomou uma decisão de viver um propósito ativador de vidas, ela precisa se ativar todos os dias. Isso se chama constância. Então, a Selma Soares, além de se tornar uma treinadora e mentora, é uma escritora da sua própria história. Eu decidi contar a minha história, mas não falar só do passado, mas falar do meu presente, do que eu sou agora e do que eu serei amanhã. E isso, de fato, muda a vida de qualquer pessoa. Eu quero trazer para você aqui, eu espero que esta live ela possa trazer no seu coração algo muito importante naquilo que eu vou trazer para você. Mas antes de falar sobre mim, porque não é sobre mim, não é sobre a Cris, mas sim sobre um legado que nós vamos deixar na Terra, eu vou trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai impactar com você, que diz em Salmos: nós precisamos atacar. E atacar, para me atacar, eu preciso orar. Ninguém ataca sem oração. Amém. Ninguém vai a uma guerra sem oração.
Ninguém vai à luta sem uma oração. E para você atacar, você tem que estar respaldado. Você tem que ter uma ferramenta. E a ferramenta mais poderosa que nós temos se chama a Bíblia Sagrada. Eu, além de livros, eu viciei em comprar Bíblias. Eu sou uma compradora de Bíblias, porque eu gosto de ler contextos da palavras, de Bíblias diferenciadas, que eu preciso conectar com a mensagem, que eu possa ter entendimento sobre ela. Além de ser fanática por livros também, que amo, se eu for mostrar minha bancada aqui, é livro minha bancada o tempo todo, porque eu gosto de ler. O ler me trouxe prioridade. Mas antes de qualquer leitura, eu quero dizer para você que eu vou deixar uma mensagem. Eu quero que você reflita em Salmo 18. E esse salmo é um salmo muito poderoso. Ele é um salmo que vai ajudar você a tratar o seu medo. É um salmo que vai ajudar você a tratar a sua procrastinação. Porque quem procrastina tem medo. Medo de necessidade de aprovação. Medo do que vão falar. Medo de como vão olhar para você. E essa procrastinação de não fazer é um medo excessivo. É um medo agressivo. Então você precisa combater esse medo todos os dias. E nada melhor, eu quero te trazer uma dica, anota aí. Salmo 18. Leia todos os dias, se você tiver medo de algo. Salmo 18, porque ele diz assim, eu vou deixar só apenas um texto de um versículo para você compreender, para nós não prolongarmos a nossa live. Que diz assim, Salmo 18, 2. Diz assim, o Senhor é o meu rochedo, e é o meu lugar forte, e é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, e meu escudo, a força da minha salvação, e é o meu alto refúgio. Então que você reflita, não tem nada que vai combater um medo se você não cair para cima desse medo, afrontar esse medo. E para nós afrontarmos esse medo, eu preciso ir da palavra. Eu preciso da mensagem. Nós estamos aqui falando sobre religião. Eu quero que você fique muito bem claro, esclarecida sobre isso. Eu estou falando sobre as escrituras sagradas. Se você não acredita na escritura sagrada, eu vou dizer para você, começa a ter pelo menos curiosidade sobre ela. Se você não sabe, se você não deseja, tenha curiosidade, porque lá existem grandes mensagens que vai ajudar você a se libertar de medos e traumas que existem na sua vida. E esse medo, trazendo aqui o relato, Cristiane, é um medo que nos impede de viver uma autoridade na Terra. É um medo que nos impede de se relacionar com o nosso posicionamento. O querer ser é muito fácil, mas o querer combater o medo para vencer é o que é o mais difícil. Mas para isso acontecer, precisamos ter o quê? Uma ferramenta que se chama escritura. Reflita hoje, coloque isso em ação. Se algum medo tiver ao seu redor e ao seu derredor, em seus pensamentos, no seu coração, vá para o Salmo 18. Coloque ele em ação na sua vida. Leia ele como se estivesse vivendo, agindo, sendo, porque ele vai te dar força, ele vai te dar persistência, ele vai te dar coragem. Não tem nada mais que pode te dar, não sei isso. Amém. E essa mensagem que eu tenho para você nesta noite, neste momento dessa live, e eu tenho certeza de todo o meu coração que será a mensagem que vai impactar na sua vida. É sobre isso. Pode continuar, Cristiane, se quiser que eu fale mais. Amém. Não, então, o medo, né? O medo foi muito bom, né? Começar com esse tema, porque muita gente não cumpriu, não se posiciona, porque né, o posicionamento que a gente está falando, por causa do medo. Ah, como é que vai ser? O que vão pensar? Será que alguém vai me apoiar? Será que alguém vai me ajudar, né? Tipo, eu vou estar sozinho, sozinha. Então, o posicionamento também muitas vezes não acontece. Um dos motivos é por causa disso que a Selma falou, do medo, né? E isso é muito verdade, viu? Já passei por isso algumas vezes na minha vida, dessa incerteza. Não é aquele medo que paralisa, mas uma incerteza que faz a gente, digamos assim, atrasar o que tem que ser feito, né? E eu creio muito, assim, pela experiência própria, porque eu já fui uma pessoa assim, de ficar insegura em tomar algumas atitudes específicas. Eu creio muito, assim, que
quando a gente se posiciona no sentido assim, se foi Deus que mandou, direcionou, vai dar certo. Né, Selma? Ele vai colocar as pessoas no caminho. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ter que sair correndo atrás de todo mundo para fazer o que eu quero, me ajudar. Não. Deus conecta, né, Selma? Deus conecta, Deus coloca no nosso caminho. Deus, tipo, mostra portas que a gente não estava vendo. Então, tudo parte desse posicionamento e deixar esse medo que a Selma falou aí também. Eu queria que você passasse para a gente, Selma, porque eu acho impactante demais. E eu tenho certeza que quem está aqui ouvindo também fica à vontade, fala o que você quiser, mas muito eu queria que você falasse um pouco também sobre essa. Como é que foi essa sua mudança, assim, tipo, esse start, né? Porque para você viver tudo que você está vivendo hoje, eu acompanho e eu vivo um pouco aí também com você. E quando o que eu não vivo, eu acompanho pela internet. E eu vejo que Deus tem feito muitas coisas, cumprido promessas, né? Aberto portas, feito conexões, te levado a lugares altos, né? Com pessoas que são importantes, influentes, colocado nesse meio e você tá tirando de letra porque você nasceu para isso, né? A gente fala, quando a gente está naquele lugar, naquele posicionamento que o Senhor tem para nossa vida, a gente pensa assim, meu Deus, eu nasci para isso. Mas eu queria que você contasse para nós, para quem está ouvindo aqui, Selma, porque é muito. Quando a gente vê uma pessoa posicionada hoje, vivendo promessas, as pessoas pensam que foi sempre assim. E não é sempre assim, né? Como é que foi esse start de você é, ter que um dia falar assim, não, eu vou embora, eu vou viver, Deus quer que eu esteja em outro lugar, largar sua terra ali, sua parentela, para viver esses propósitos que você está vivendo. Conta assim, bem do jeito que você sentia aí de contar para nós, porque eu tenho certeza que. Porque me edifica muito. Tenho certeza que muitas pessoas vão se encorajar aí com essa história tão de influência, né, que você viveu na sua vida, né? Da Bahia para Alphaville. É o livro Exatamente. dela. Coisa Conta linda, para nós. maravilha, Coisa linda. gratidão. Tá aqui a Alessia Arruda entrando aí, maravilhosa. Nossas maravilhosas, extraordinárias. A Bispa aí também está com a gente, gratidão. A A Lissandra, Flávia, Kátia, Flávia, todas essas Andréia, mulheres muito minha amiga. adoradoras Beijo. do coração, todas essas mulheres novas que estão entrando aqui. Fica à vontade. Tati. Social.mm. Segue aí, vem comigo. É sobre isso, é sobre estar em movimento. Então vamos lá. Muito bem colocada a sua fala, a sua apresentação, dizendo sobre que como é importante a gente compartilhar os nossos posicionamentos, as nossas vitórias, os nossos processos. E eu quero dizer aqui que eu não vou compartilhar vitória, eu vou compartilhar processo, porque Isso. ainda vivemos processo, ainda vivemos conquistas, ainda vivemos sonhos. Sonhos não morrem, porque os sonhos maiores são os sonhos de Deus para as nossas vidas. O nosso sonho, ele pode até morrer, porque talvez nós queremos tanto uma coisa, aquilo não acontece porque nós estamos em um caminho que Deus direcionou. Então, às vezes, nós nos frustramos porque queremos o que desejamos fazer. E eu sempre me lembro de uma mensagem que eu falava assim, na época que eu trabalhava no Instituto de Beleza, no meu instituto, coordenando 24 colaboradoras, ali ordenando aquela empresa, 24 horas treinando, porque eu dava cursos de treinamento para mulheres se posicionar no mercado do trabalho da beleza. E eu sempre falava no meu instituto, quando eu estava ali dando certificado para aquelas alunas, acredito que muitas vão ver aqui essa live também, vai lembrar que eu sempre falava assim para elas: eu vou morrer velhinha assinando certificado. Eu vou morrer velhinha fazendo isso. Eu amo fazer isso, eu amo ensinar, eu amo transbordar o meu conhecimento, multiplicar o meu talento para outras pessoas. E eu quero viver isso sempre. Eu sempre falava para elas. Mas só que o meu pensamento ali naquele exato momento, antes da pandemia, quando tudo estava muito normal, o que aconteceu? Eu pensava que era aquilo ali para mim até o fim dos dias. Eu pensava que aquilo ali para mim era o que eu ia fazer para sempre. Treinar mulheres para a da beleza, colocar essas mulheres para se tornarem profissionais e terem rendas e se posicionarem como mulheres que terão a conquista de seu próprio negócio. Mas ali o meu pensamento, o meu projeto, o meu sonho era aquele. Mas chegou um momento da minha vida que coisas que eu não falava, que eu não contava, que eu só ouvia as pessoas, mas eu não contava a minha história, porque eu tinha vergonha dela.
Eu tinha vergonha de dizer, eu relato isso com muito carinho, com muita atenção. Eu tinha vergonha de dizer aquela mulher muito posicionada, aquela mulher que já tinha um legado como profissional, reconhecida na Bahia, muito conhecida, técnica, grandes prêmios. E aí eu não queria contar a minha história de renúncias, de algo que aconteceu no meu passado. Renúncia essa que é do meu próprio pai, que me rejeitou quando criança e que não me amava e não me dava tanto carinho como eu desejava. Eu nunca contava essa história triste para as minhas mentoradas, para as minhas alunas. Eu só contava a minha história da área da beleza. Eu só contava a minha história do sucesso. Eu só contava a minha história de quando eu comecei na beleza. Eu só contava a história de profissionalismo. E eu nunca contava a minha história, que era uma dor que já estava dentro de mim. E essa dor me corroía. E existia um vazio em mim, eu não entendia às vezes. Mas claro que isso só vai entender quando Deus coloca a gente em um processo. E um belo dia tudo aconteceu, tudo mudou. Aquela baiana no interior, trabalhando naquele espaço gigante, com vários colaboradores, se deparou em casa, porque o mundo parou e todo mundo também parou. E essa máquina parou também, porque eu era uma máquina para trabalhar na área da beleza. E daí eu comecei a fazer reflexões sobre a minha vida. Eu comecei a fazer reflexões e comecei a fazer pergunta para Deus. Tantas coisas lindas e maravilhosas ao redor de mim, diante de tudo que eu tinha conquistado, eu agradeço a Deus de todo o coração por tudo que conquistei na área da beleza. Eu fiquei rica. E eu quero dizer para vocês, enriquece sim, quando você trabalha, quando você se entrega, quando você aprende, quando você aprimora. E eu sempre conquistei coisas grandes na área da beleza, na área da estética. Enriquece sim, não é mentira, é verdade. Dá para mudar de vida? Sim. E ali eu mudei minha vida e da minha família, trabalhando muitos anos, 24 anos, na área da beleza e estética. Mas chega um certo tempo que tudo parou e eu não fazia mais da estética, eu não conseguia mais trabalhar, porque todos pararam. Aonde veio a chave? Comecei a refletir e falar com Deus. Tem algo que eu preciso fazer e eu preciso fazer algo muito maior do que eu fazia. Me dê uma chance. E eu pedi a Deus para me dar uma chance. Que eu não queria mais só construir. O que eu tinha feito para Ele? Eu comecei a fazer essa pergunta para Deus na pandemia. E Ele mandou eu olhar para todos os quatro cantos, tudo que eu tinha, carro na garagem, moto na garagem, casarão, casa na piscina, conta recheada, mas ali naquele momento eu não podia gastar mais nada, nem fazer nada com tudo aquilo que eu tinha. E eu falei para Ele, eu quero uma chance, eu quero fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. Como que eu vou fazer diferente? E Ele disse para mim o seguinte, primeiro você ressignifica. Primeiro, filha, você precisa ressignificar. Para o que você precisa fazer, o que você vai fazer, que eu vou direcionar para fazer, você precisa ressignificar e perdoar. E foi aonde eu comecei a perguntar, ressignificar o quê? Perdoar o quê? E ele falou, olha para trás. Vai lá no seu passado. Vai lá naquele processo. Foi aonde ele me levou na minha história, aonde eu nunca contava. E eu comecei a olhar para aquela história. E eu comecei a chorar e falar com ele, verdade, eu nunca honrei meu pai. Verdade, eu nunca perdoei meu pai. Verdade. Eu preciso perdoar Deus. Eu preciso agradecê-lo, porque eu sou o que eu sou, porque eu nasci de alguém. Porque Deus colocou alguém sobre a minha vida para que eu pudesse vir ao mundo. E essa pessoa foi usada por ele. E o meu pai foi uma pessoa que foi usada para que eu estivesse na terra. E eu tinha vergonha de falar sobre ele. Eu tinha vergonha de falar sobre o amor que ele não me deu. Mas o meu pai não me deu amor porque ele não quis. Ele não me deu amor porque ele não tinha. Quando a pessoa não tem algo, ela não tem como te dar aquilo que não tem. E era o que meu pai não tinha. E para mim entender sobre isso, eu precisei ressignificar. E o que é ressignificar? Ressignificar é você começar a fazer uma análise de toda a sua vida. É você fazer uma análise de tudo que você passou e começar a entender por que aconteceu aquilo. Por que alguém se comportou daquela forma? Por que alguém teve aquele tipo de vivência e de comportamento? E começar a estudar as origens dessa pessoa.
Porque às vezes nós acusamos pessoas, mas não perguntamos o porquê ela é assim. Por que ela se comportava dessa forma? Foi aonde eu comecei a buscar e estudar. Comecei a buscar e estudar o ser humano, o comportamento. Eu comecei a buscar e estudar sobre o relacionamento humano, que não tinha nada a ver com beleza, não tinha nada a ver com cuidar, cabelo, transformação. Eu estudava sobre estética, eu estudava sobre transformar fios, eu estudava sobre couro cabeludo. Então, eu só falava daquilo. Mas como que eu ia perdoar e ressignificar uma história falando sobre tricologia? Era impossível. Então, eu quero trazer uma mensagem para você que a partir desse momento que eu comecei a estudar o comportamento humano, começar a estudar o relacionamento humano, eu comecei a me entender que eu precisava perdoar alguém para que eu pudesse ser livre para viver um propósito muito maior. E o meu Deus falou, você tem um propósito muito maior do que ser uma treinadora de beleza. Você tem um propósito muito maior do que você ficar presa àquilo que você acha que será para sempre. Foi aonde eu decidi contar a minha história, ressignificar a minha história, aprendendo como contar essa história, aprendendo como colocar essa história em ação, me posicionando em buscar relacionamentos, conhecimentos e direcionamento do que eu precisava fazer de novo na minha vida. Foi daí que tudo aconteceu. O meu propósito foi encontrado muito maior do que ficar gerenciando um instituto de beleza com mais de 23 mulheres e achar que aquilo ali era para sempre. Não que eu quero dizer para você que tem a sua empresa que você precisa abandonar. Não é sobre isso. É sobre você compreender o que você está fazendo no reino. O que você está fazendo na terra. Qual é o seu propósito maior? É curar ou ser curada? É você primeiro ser curada. É você primeiro ser amada por você mesma. E amar a sua história da forma que ela é. Ninguém vai mudar a sua história, só você. Ninguém vai poder mudar o seu posicionamento, só você. E daquele momento eu decidi não só viver um posicionamento, mas ajudar outras mulheres também a viver um posicionamento que eu decidi viver. Aonde eu comecei a buscar estudos, treinamentos, buscar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, os meus comportamentos, a minha fala, a minha forma de agir com Deus, principalmente. Porque às vezes nós queremos nos posicionar para vender. Às vezes nós queremos posicionar para ter coisas. Às vezes nós queremos nos posicionar, eu estou falando com propriedade porque eu fui assim. Eu estou falando com propriedade, com muita autoridade, porque eu fui assim anos. Eu me posicionei para ter coisas. Eu me posicionei para ter casa. Eu me posicionei para ter carro novo todo ano. E eu precisava de algo muito maior do que comprar e se preocupar com coisas, mas sim com vidas, com o meu propósito, com a minha missão, que não era só sobre eu, era sobre pessoas. Aonde eu decidi me posicionar e junto desse meu posicionamento, eu estou na minha jornada, porque é até depois do fim. Não tem parada para mim. Não existe parada, não existe desistência para mim. Não tem mais. Eu pedi uma chance. Quando você pede uma chance a Deus, você precisa usar todos os dias essa chance. A todo momento essa chance. Eu quero te convidar nesta noite. Não desperdice a sua vida por coisas. Não desperdice a sua vida por ter coisas. Desperdice para o seu propósito, porque viver um propósito é você se entregar a sua vida para Deus, não para você, não para os seus negócios, mas para ajudar o que Ele quer que você faça. Então, por esse motivo, eu quero trazer para vocês com clareza, viva intensamente um chamado, mas esse chamado, para você viver, você precisa perdoar. Você precisa ressignificar, tirar as mágoas, tirar as dores, tirar os processos de rejeições que aconteceu na sua vida, que de fato aconteceu na minha, desde o passado da minha infância. Mas eu digo sempre, e eu conto no meu livro, por meu pai me rejeitar,
me tornou alguém muito poderosa. Por meu pai não me amar como eu queria. Talvez se eu tivesse sido dondoquinha, talvez se eu tivesse sido aquela menina mimadinha do papai, eu não seria tão forte, tão autêntica como eu sou hoje. E eu agradeço pela forma que ele me criou, eu agradeço pela forma que ele me educou. Eu só acessei o que era bom dele. O que não era bom, eu não acessei. Não é porque é pai, nós temos que aceitar tudo que vem de um pai. A gente só tem que aceitar aquilo que é bom. E o que é bom de um homem, o que é bom de uma mulher, você tem que acessar. O que não é bom, não acesse. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de fazer escolhas. E eu decidi ser diferente do meu pai, amar meus filhos, dar para meus filhos o que eu não tinha. Eu decidi fazer diferente. E para fazer diferente, você precisa aprender. Você precisa aprender a fazer coisas novas. E esse é o meu posicionamento. E hoje eu quero dizer para você que está nos assistindo, assim como a Cristiane que está aqui. Talvez você não valoriza muito quem você foi. Talvez você não valoriza muito da onde você veio. Mas eu quero te dizer, volta para lá. Em pensamentos. Volta para lá. Em mentalizações. Traga para o presente. Perdoando e amando. E faça coisa nova. Mude. Mude. Posicione-se. Ainda dá tempo, mulher, de você se posicionar. E para você fazer isso, você tem que estar em mesas novas. Para você fazer isso, você tem que estar em lugares novos. Para você fazer isso, você precisa sair da zona de conforto. Não foi fácil para a Selma sair da zona de conforto. Com a casa dos sonhos, com o carro do ano. Não foi fácil, mas foi uma decisão de obediência. Talvez, se eu não tivesse obedecido, não estaria 100% feliz como estou hoje. A felicidade não está nas coisas. Está em quem você quer ser em Cristo Jesus. E eu decidi ser a mensageira. Eu decidi ser a multiplicadora de energia, de talento, de posicionamento, de autoridade. E eu tenho que levar esse legado até depois do fim. E hoje está aqui a Cristiane Venturotti se posicionando de forma poderosa, levando a sua mensagem, colocando em ação o seu legado e vivendo coisas novas, porque sempre o que está por vir é extraordinário. E essa mensagem que eu tenho para você, nunca desista. Se Deus te chamou, Ele garante. Foi assim que eu me posicionei, eu acreditei no que Ele falou para mim, eu fiz o que tinha que ser feito e estou fazendo até hoje, porque ainda estou viva e quem tem vida tem propósito. Amém. É verdade. Que coisa boa, né? E é incrível isso, porque a vida não flui se a gente não volta lá. Também eu passei e ainda passo alguns processos nesse sentido aí. Eu vou te falar. Eu fiz um curso esses dias, essa semana, né? Não, semana passada agora. E é impressionante. Aí para você quer, tipo assim, subir de nível, você tem que voltar lá. E assim, aí você pensa assim, eu já voltei lá, já resolvi, mas aí você vai lá no fundo ainda tem alguma coisa, né? Então, assim, realmente é uma jornada. Não é uma coisa de uma hora para, né? Da noite para o dia dormir, né? Perdoei todo mundo, resolvi a vida e segui. Não, é uma jornada. É todo dia você entendendo que o que a Selma falou, eu também vivo ainda, vivo e vivi muitas coisas dessas, no sentido de entender que você não recebeu porque também não deram para eles, né? Então, assim, é um processo, gente. Isso daí é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, a vida tem que ir para frente, a gente tem que ir para trás para resolver. Eu acho incrível, né? Porque. Pode falar. Engraçado, Cris, que hoje o seguinte, o que acontece quando nós falamos da ressignificação? Porque o poder de se posicionar está onde ressignificar. Não adianta você vir para um posicionamento ferida. Não adianta você vir para um posicionamento sendo ainda achando que não é amada, que não é querida, que não é respeitada, que não é digna. Não adianta, você precisa ressignificar. E hoje tem uma fala que é muito comum das pessoas que dizem assim: não é de hoje que vivemos sobre a importância de ressignificar. Isso é de há muito tempo. É, Isso não é da agora.
Isso é de há muito tempo. Então, se eu não ressignifico, eu não acredito quem eu sou. Então, a mensagem que eu tenho para aquelas que acham que ressignificar é perdoar, eu preciso perdoar as pessoas? Não, amado. Você precisa primeiro se perdoar. Para você perdoar alguém, Exatamente. você precisa se perdoar, porque é você que atrapalha o seu posicionamento, não são as pessoas. É você. É você que é a culpada por você não avançar. Não são as pessoas. É você que tem que dominar o seu posicionamento, ele tem que ser dominado por você. Então, para você fazer isso, você precisa se perdoar. Você precisa se liberar das suas crenças. Você precisa viver um novo sentido, tirar os traumas, tirar os sofrimentos de longo prazo, um sofrimento que nunca acaba, aquela rejeição que foi rejeitada. Ah, fulano me paga, eu vou fazer isso. Não, amada, faça por você. Faça por você ser quem você quer ser. Alguém vai ver você em um posicionamento e ela precisa ver em você o que ela quer ser. Pessoas impulsionam pessoas. E não adianta você querer falar ao público de uma coisa que você não tem autoridade que você é. Se É verdade. posicionar é você falar uma verdade. Isso. Se posicionar é falar o que de fato tem coerência. Se você não tem coerência na sua fala, na sua pronúncia, na sua vida, alguém vai te envergonhar em público. Alguém vai te envergonhar em algum lugar que você estiver indo. Então, por gentileza, primeiro você sara as suas feridas. Você primeiro perdoa. Primeiro você deixa lá aquilo que foi feito lá. E venha viver um novo, diferente. Suba no palco, conte a sua história com a nova jornada. Reescreva o seu novo capítulo. Saia desse paradigma de que eu não faço isso por causa de aquilo. Eu não faço isso porque fizeram isso comigo. Ah, quebraram minhas expectativas. Amado, escreva um novo capítulo da sua vida. Isso. É isso. Empodere. Muitas pessoas falam assim, Selma, por que eu vou estar de novo? Eu tenho que desejo de escrever novamente. Você sabe por quê que impulsiona as mulheres a escrever? É porque elas estão posicionando e se potencializando em um próximo capítulo. Regenere as suas feridas, coloque em ação as suas mágoas, não deixe as suas mágoas, que você disse que é mágoa, mas não é mágoa. Sabe o que é isso? Isso é apenas um capricho. Esse capricho só você pode relatar que é capricho. Você precisa auto-reconhecer que você está no lugar errado. Saia desse lugar e se posiciona. Livra-se das dores. Livra-se de algo que está corroendo a sua mente. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Ah, essa mesa só tem mulheres poderosas. Saia desse lugar. Vai para um lugar que te potencializa. Viva, Amém. mentalize, coloca na sua mente um novo pensar. Mentaliza de eu posso, eu tenho, eu quero, eu vou, eu quero ser e vou ser. Não importa a sua condição, não importa como você está agora, o que interessa é o que você vai ser neste momento. Decisão muda tudo. É Para de voltar interessante. atrás. Pode. Pessoas voltam atrás, Cris. As pessoas voltam atrás por qualquer coisa, por qualquer desafio. Ah, eu estou passando por isso, eu acho que não vai dar mais para mim. Para de voltar atrás quando você der uma palavra de mudança. Continue, vá em frente, independente de qualquer circunstância É que isso. você vai ter. Não É sobre isso. retroceda. Não retroceda, não estou falando mal da minha Bahia, não quero falar mal do meu lugar onde eu prosperei e prospero até hoje. O pessoal até hoje, as clientes chamam, volta, volta, eu falei, eu não posso. É incrível e eu preciso dizer para elas, eu não posso mais. Esse lugar É o aí tempo. não é mais para mim. Eu preciso estar em outro lugar. Eu preciso estar em outro ambiente. Confesso a vocês, não foi fácil rasgar minha agenda. Eu tive que rasgar minha agenda. Eu tive que pegar minha agenda, colocar ela assim e falar, não posso mais, eu não posso. Porque eu olhava para a agenda todos os dias e eu falava, como que eu vou abandonar essa agenda? Como que eu vou parar de atender? E eu tomei uma decisão
decisão, eu falei, não posso olhar para essa agenda. Eu preciso rasgar, porque há um novo capítulo na minha vida e eu preciso entrar em ação. Muito forte. Às vezes, muitas pessoas ficam com medo de deixar de fazer o que fazia, porque talvez não vai encontrar as condições para poder se manter. Deixa eu falar para você. Quando eu decidi sair da Bahia, eu fechei o meu instituto. Quando eu decidi sair da Bahia, eu vendi um carro. Quando eu decidi sair da Bahia, eu vendi uma moto. Quando eu decidi sair da Bahia, eu vendi um imóvel. E eu quero dizer para vocês, tudo foi decisão. Eu sabia se ia dar certo? Não, mas eu tinha uma certeza. Deus falou, eu vou. Deus falou, eu vou. Ele vai prover, ele vai me conduzir. E é sobre isso. Amém. Hoje, para Amém. a glória de Deus, eu quero dizer para vocês, aonde Deus está me levando, é surpreendente o que os meus olhos veem. É surpreendente o que os meus olhos estão testemunhando. E há lugares muito maiores que ele já falou para mim. E eu acesso esses lugares. Eu já vejo esses lugares. Eu não me sinto menor em nada, porque o grande é aquele que nos capacita de chegar. Amém. Nunca eu vou retroceder. Se ele falou, ele garante. E vocês vão ouvir e vão ver e vão saber. Selma Soares também é internacional. Porque quem falou para mim foi Deus. E eu estarei lá não por status. Amém. Eu estarei lá não por estar. Eu estarei lá por um grande propósito. Que o meu Deus que falou, ele cumpre. E é por Amém. esse motivo que eu decidi viver meu propósito. Talvez se eu tivesse lá no interior ainda, fazendo treinamentos com mulheres do meu ambiente, daquele lugar, seria limitado para mim. E eu estaria lá até hoje fazendo a mesma coisa, o mesmo processo. E eu ia estar repetindo, eu ia ser robótica, repetindo a mesma coisa. E quando meu Deus falou, eu tenho algo muito maior do que você repetir. Eu tenho algo muito maior para você viver o novo. O próximo capítulo da sua história é maior do que essa que você já construiu até aqui. Então não tenha medo. Mulher, se posicione. Eu sei que você vai ver meu Instagram logo em breve, de uma forma assustadora. O que vai acontecer durante alguns meses até 2025 vai ser algo assustador. Eu quero que você conecte. Eu quero que você veja, assista. Assista para você ver o que meu Deus vai fazer. Porque eu já sei o que ele falou para mim. É até os 4 cantos do mundo. E eu vou com muita alegria e propriedade. Porque eu estou me preparando para isso. Se você quer Amém. estar em um lugar que ele falou que você vai estar, se prepare. Esteja em lugares, aprenda, se posicione e busca coisas novas para você ter propriedade de chegar em um lugar onde você jamais imaginaria estar, mas você vai estar com a autoridade percebida de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Glória a Deus. E rapidinho, eu quero pegar esse gancho aí. Essa coisa de viver o propósito e sentar em outras mesas, de estar em lugares que Deus falou, eu quero pegar o gancho do preparo. Porque, Selma, né? Muitas vezes as pessoas querem estar lá, querem estar onde você está, querem estar onde eu estou e onde a gente vai chegar, mas elas não querem se preparar, fazer nada, se mover, sair de casa, fazer um curso, um aperfeiçoamento, se conectar com alguém. Não, acha que vai, de repente, dormir, como eu falei no início aqui, né? E acordar diferente. Não é assim. Então, foi bem posicionado aí o que você falou sobre o preparo, né? Se você tem uma visão da onde você vai estar, você tem que estar preparado para isso. Então, é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo, é o que muitas mulheres que estão aqui na nossa live aqui também fazem, mas tem pessoas que estão na live e que vão estar ouvindo depois que não se preparam para isso. Então, sabe que vai chegar num patamar porque Deus falou, Deus já direcionou, mas não faz o que tem que ser feito. Então eu quero dizer para você, pegando o gancho do que a Selma falou, da experiência dela, do que ela está vivendo, pegando o gancho do que eu vivo hoje,
e vou viver também, que eu também tenho muitas promessas, é que se você não começar a dar seus passinhos, minha amada, não vai acontecer. Se você não começar a se posicionar, né? Essa mensagem é para aquelas que estão com medo. A mensagem que a Selma falou no início, do medo, da insegurança. Se você não tirar esse medo do seu coração e dar o passo em direção a esse lugar extraordinário que Deus falou que você vai estar, esquece, tá? Não quero te desanimar, não quero te deixar triste, mas olha, faz o que tem que ser feito. Faz a sua parte. Para você chegar lá, às vezes eu converso com pessoas, isso é uma experiência aqui minha, falando rapidinho, pessoas que ainda não, às vezes não estão assim na mesma dimensão de fé, né? Eu não vou falar no mesmo nível, vou falar mesma dimensão de fé. E elas acham que a gente está se ensoberbecendo, tá? Ai, tá achando que, né, que é o quê? Gente, eu falo, fica aí então que eu vou avançar. Se você não quer, eu quero. Porque Deus falou, não foi eu que busquei. Eu não busquei. Eu também vim da Bahia, eu não pedi para vir morar em São Paulo, não. Foi Deus que me trouxe a gente a pulso, porque eu não queria estar aqui. Eu falo a pulso porque eu não queria. Né? Inclusive no livro lá, Mulheres Improváveis, no meu capítulo eu falei disso. Eu não queria estar onde eu estou hoje. Mas hoje eu louvo a Deus porque ele não quis saber da minha opinião. Ele trouxe mesmo assim, porque ele tinha propósito. Uau. Então, às vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas está falando assim, mudou. Não mudou, não é que mudou, é que a nossa mente está indo em direção àquilo que Deus está falando. A gente muda naquilo que Deus está falando para o nosso coração. Eu não vou ficar, igual você falou, a Bahia é maravilhoso para você lá, sua família. Eu também tenho vários amigos, mas assim, Deus mandou sair. Se Deus mandou sair, saia. Se Deus mandou ficar, fique. Você tem que fazer. Eu estava vendo hoje algo que, né, é um texto, aqueles textos que a gente lê às vezes, que Noé, ele não era construtor, não era arquiteto, não era construtor, mas ele obedeceu uma voz. Ele construiu e Deus deu ferramentas, Deus deu capacitação. Então, assim, você não tem que ser, você tem que obedecer. Então, quando a gente obedece e vai fazendo, como a Selma falou, que está indo, caminhando, como eu também, né, vou caminhando, como vocês que estão aí também, eu creio que muitas estão caminhando em direção àquilo que já viu de Deus, já teve uma visão, já tem uma palavra, então você tem só que obedecer. Né, Selma? Ele que conecta, ele que abre a porta, portas incríveis que eu falo, Jesus. Esses dias eu estava numa igreja no sábado, eu até falei um testemunho sobre isso, que tem porta que eu acesso hoje que eu nunca passou na minha mente que eu ia acessar. Então, assim, e eu sei que Deus tem muito mais, porque Ele é assim, e quando Ele encontra alguém disponível, né, no sentido assim, eu quero, Senhor, eis-me aqui, né, o eis-me aqui, que as pessoas só falam, mas não, na verdade é só da boca. Mas quando você fala, eis-me aqui, e me usa, e me leva, e faz o que o Senhor quiser, ele faz de verdade, né, Selma? Por isso que você vive, está vivendo, e vai viver muito mais. Eu também creio nisso na minha vida. E a gente vive quando a gente, primeiro, crê e, segundo, obedece aquilo que Deus está falando. E terceiro, né, que tem a ver com a nossa live, é se posiciona. Então, qual é o posicionamento, mulherada, né? E homens, também tem um monte de homem aqui assistindo. Qual é o posicionamento que você precisa tomar que você não está tomando? Qual é o posicionamento? Pensa nisso, reflete, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo, porque se você não assistiu a live desde o início, depois quando a gente deixar gravada, você assiste, porque a Selma trouxe algo sobre o medo muito importante. Se Uau. você tem medo, você não vai. Mas quando você deixa o medo, as coisas começam a fluir, Deus começa a fazer. Uau. Né, Selma? Então é sobre isso aí. É justamente isso, e eu vou acabar de completar a fala da nossa querida Cristiane. Tudo tudo podemos, mas naquele que nos fortalece. Se Verdade. você não tiver ele, se ele não Tem jeito. estiver na direção, volta, É. volte. Mas se ele tiver primeiro, se ele tiver à frente, vai, que ele já abre os caminhos para você, ele prepara, só que existe uma prova. E nós precisamos passar por essa prova. Nós precisamos passar por essa prova. E nós temos que ser aprovados para viver o propósito que ele nos conduziu. Exatamente. Confesso a vocês que eu vivi essa prova árdua. Não foi fácil.
Como muitos questionavam minha família, como minha mãe, o que é isso? Para com isso, é loucura. Sai disso, mulher, você é mulher bem-sucedida que está caçando aí. Deixou sua casa, essa casa linda aqui, pegando poeira, tudo, suas coisas. Só falava de bens. Ela só falava de coisas. E hoje, um dia ela me ligou e falou para mim, minha filha, volta. E eu disse para ela, meu amor, pergunta para Deus primeiro, cuidado. Não conceda a sua filha a fazer uma volta sem você perguntar e consultar a Deus. Por mais que a senhora seja minha mãe, a senhora tem que consultar a Deus. Você tem que orar pela sua filha. Porque se Deus mandou, eu não posso voltar. Se Ele Amém. mandou, eu vou fazer. Não é sobre sua filha ser uma profissional de sucesso. Não é sobre sua filha ser reconhecida como uma profissional. Não. É ser reconhecida como a imagem e semelhança do Senhor. Se orgulhe disso. Eu falei para ela. Eu espero que ela esteja assistindo, que foi justamente essas palavras que eu disse para ela. Se orgulhe da sua filha escolher ser imagem e semelhança. Não ser uma profissional reconhecida, mas ser uma filha amada e obediente, que ouviu a voz de Deus, sacrificou o que precisava ser feito, porque Ele mandou, Ele concedeu. Então, se você foi chamado, eu ser uma mensageira de Deus, se algo queima no seu coração, se tem algo faltando para você, você tem tudo, você tem isso, você tem aquilo, mas você olha para um lado, você olha para o outro, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Se tem algo queimando, faltando, pergunta para ele te mostrar o que está faltando. E viva, pergunte para ele como ir para aquilo que está faltando, como fazer, e ele vai te direcionar pessoas para te capacitar, pessoas para te mostrar o caminho, pessoas para direcionar, porque o tempo todo você recebe propostas, porém você não olha para as propostas, porque você não se sente capaz de ser, você não se sente capaz de viver, você não quer estar, porque você está olhando para a condição primeiro. E Deus diz, não olhais para a condição, olhais para mim. Porque se tu olhar para o vento, se tu olhar para a maré que está vindo aí, você vai ser engolida pelo mar, engolida pela água. Não olhe, vá e siga. Amém. Porque o seu propósito é a sua felicidade. Se você encontrar ele, é a sua felicidade na terra. Não é coisas, não é filhos, não é marido. O propósito é Deus. Ele tem que ser em primeiro lugar. E se ele falou, ele vai conceder, ele vai colocar no coração do seu marido, ele vai colocar no coração dos seus filhos. Eu estou falando de propriedade, porque eu vivi essa onda de marido achar que não estava certo, de filho achar, para com isso. Mãe, nós não vai. Mãe, não dá certo. Mãe, eu falei, nós vai, sim, nós vamos. Vai dar Isso aí. certo. Ele falou, ele quem, mãe? Deus. Amém. Então, vá em frente, afronta o medo, porque o medo vai usar pessoas para te combater. O medo vai usar pessoas próximas de você para te parar. Muito próximo de você, quem está na sua mesa. Seu marido, seus filhos, eles vão ser usados porque o propósito não é deles. O propósito é seu. E se o propósito é seu, se você seguir, Deus faz depois o propósito seu, o seu propósito deles, através dos seus resultados, através da sua resiliência, através do seu posicionamento, através dos resultados que esse posicionamento traz. Aí eles vêm, como hoje, para a glória de Deus, meu marido, meus filhos, todos posicionados e felizes e dizendo, valeu a pena, mãe, você ter feito o que fez. Foi muito bom passar tudo o que passamos. Se não fosse a senhora, talvez não seríamos felizes 100%. É sobre essa felicidade, é sobre esse encontro familiar, porque talvez você ache que seu marido está indo contra você. É Deus falando, não, coloque isso na sua mente. Deus fala com você, no seu coração. E se ele está ardendo, se ele está queimando para fazer, se posicione e faça, que ele garante. Amém.
Pois é. É isso aí, gente. Meninas, ó, tem um monte de menina aqui que a gente gosta muito, ama, mas a gente ama todas. Mas tá aqui, ó, Flávia, Maristela, tem uma turma aqui das multiplicadoras. Ai, a Selma caiu, meu Deus. A Shirley tá aqui, Ana Cláudia, Aninha, Leci Arruda, minha mãe tá aqui também. A Carol, beijo, gente. Viviane Coutinho, Pastora Sandra. Adriane tá aqui também. Meninas, que Deus abençoe vocês. Tem vários homens também. E a Selma caiu aqui do negócio. E agora? Aí, gente, deixa eu ver se ela volta aqui, só para ela fazer uma oração aqui e a gente encerrar, né? Porque pra gente encerrar direito. Selma, você saiu? Caiu, moça, caiu, foi a energia aqui. Eu estava posicionando aqui a tomada e acabou caindo a energia aí. Voltei. É, vou pedir para você fazer uma oração pra gente encerrar. Tava aqui falando oi para todo mundo. Aí você sumiu. Bora E lá. aí, vamos orar pra gente encerrar. Vamos fazer uma oração diferente. Hoje nós vamos criar uma oração muito poderosa. A oração do posicionamento. Eu quero que você que está aqui, mulher, eu quero que você entenda que hoje, dia 16 de setembro, é o momento de você tomar a decisão. É o momento de você tomar a decisão porque as oportunidades vêm até através de uma live para você. Eu quero dizer para você que oportunidades ela vem de vários sentidos e às vezes você não dá tanto valor a uma live e eu vou te dizer a importância de uma live. Uma live cura vidas, salva pessoas. E por esse motivo nós estamos aqui nesta noite de 16 de setembro e eu quero trazer para ti uma oração muito poderosa. Eu gostaria que você repetisse a oração quando eu falar. Porque você precisa receber um chamado nessa noite. E esse chamado você precisa potencializar com a tua boca. Você precisa pronunciar verbalmente com a tua boca. Porque o Deus de Israel precisa ouvir você profetizar na sua vida. Talvez você profetiza tantas coisas na vida do outro, mas você não profetiza na sua própria vida. E hoje essa oração, eu quero que você fique atenta, conecte seus ouvidos e repita comigo nessa noite. Para que você entenda e depois você vai procurar a Cristiane Venturotti ou a mim no direct e você vai dar um testemunho sobre isso. Você vai contar um relato do que aconteceu dia 16 de setembro em uma live de mulheres posicionadas. Eu tenho uma convocação para você que hoje a nossa oração tem um nome e o nome é chamado para semear. Nós precisamos entender que eu tenho que convocar quem eu quero ser e a pronúncia verbal gera vida. Quando Lázaro estava preso naquela cova, Senhor Jesus pronunciou: Lázaro, saia para fora. E ali relatou o quê? Quanto tempo Lázaro estava morto? Você leu a Bíblia e sabe, ele estava morto há dias. E talvez o seu sonho pode ter morrido, talvez o seu propósito foi esquecido, talvez os seus projetos foram largados, e hoje, nesta noite, com essa oração, eu quero colocar diante de você que você repita com a tua boca. Eu não sei onde você está agora. Eu não sei em que lugar você está na sua casa, se você está no carro, se você está na rua. Eu quero que você seja profeta de você mesma. Profeta para a sua vida. Profeta para o seu chamado. E repita comigo, com muita propriedade e ação. E se você quiser se permitir, feche seus olhos. Feche seus olhos e repita com toda a sua alma o que eu vou falar e você vai repetir com muita propriedade essa oração. E você verás o que vai acontecer através de seu testemunho, o que Deus vai fazer sobre nossas vidas, porque eu também me incluo nesta oração.
eu também me permito viver essa mensagem. Então, por gentileza, se prepare. A ti rendo graças, ó Deus. Ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Todos os dias eu recebo sementes de altíssima qualidade. E eu planto todas elas. Não há desperdício. A palavra fala que quem põe o pão no arado e não olha para trás está apto para o reino de Deus. Quando Ló recebeu a instrução de sair de Sodoma e Gomorra, ele não podia olhar para trás. Sua esposa olhou e virou uma estátua de sal. O povo que saiu do Egito, quando olhou para trás, desejou voltar para a servidão. Sabendo disso, nem de brincadeira eu vou olhar para trás. Amém. Continuo avançando e olhando para o alto, para o alvo, desfrutando da colheita. Eu planto em terras poderosas, em todos os momentos e em todas as estações. Eu planto a semente adequada debaixo da chuva, debaixo do sol, em tempo ameno, e todas as minhas plantações prosperarão. Eu fui chamada para semear e o Senhor está comigo. Eu planto tudo aquilo que faz sentido e que dá retorno. É sobre isso. É sobre isso. Eu vou viver todas essas palavras a partir de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Forte. Acessa essa oração, mas viva ela, profetizando sobre a sua casa, sobre a casa que é o seu coração, a sua casa mais importante, se chama o seu coração. Acessa essa casa. Amém. E viva ela com intensidade. E não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Eu não olhei para trás. Por isso eu estou aqui hoje em São Paulo, Alphaville, para a glória de Deus, que o nome dele está sendo glorificado o tempo todo. E aqueles que duvidaram que foi Deus, hoje está vendo o agir de Deus de forma extraordinária. Porque o meu Deus não mente. Ele é o Deus da verdade. E ele mostra o tempo todo. É sobre isso. Gratidão. Amém. Gratidão. Obrigada, Selma, por essa, dar seu tempo aqui, né? Se dispor é a palavra, se dispor a estar aqui na live com a gente. Fiquei muito feliz. Esse testemunho seu é muito edificante e eu tenho certeza que fala bastante aos corações, porque tem pessoas que elas precisam, né? E deixar para viver o novo, mas ao mesmo tempo, né? Resolver o que está com problema para poder viver o novo livre, não preso. Então foi todas as palavras, o medo, né? O posicionamento, a mudança, tudo foi muito o ressignificar, tudo teve muito sentido. Então, eu te agradeço, viu, por participar. Tamo junto aí, né, Gratidão. nessa jornada. Em breve a gente vai se ver, se Deus É quiser. isso aí. Quero agradecer Amém. a todos que estão aqui na live, principalmente as minhas queridas, maravilhosas filhas de coração, porque quando nós colocamos algo no mover de Deus, a gente tem filhas no espírito, na alma e no coração. Temos aqui nossas preciosas rainhas, Maristela Gomes, Flávia Passos, nossa querida Kátia, não a conheço, mas já amo, que está aqui na live. É minha A mãe, é Thay, minha mãe. a Kátia, que maravilha, a Tayla Souza, Lucia Arruda, nossas queridas que todas estiveram aqui conosco, que eu agradeço de todo o meu coração. E eu só digo para vocês, nunca deixa de fazer aquilo que anseia sede em você.
beba de uma grande água. E essa água se chama o rio de Deus. Amém. Ele tem sempre uma água para beber. Esse rio, ele nos dá sede de vida e essa água nos dá força para continuar. Beba sempre dessa água, jorra e faça acontecer, assim como nós fazemos. E nós estamos aqui para nos posicionar no nosso propósito, na nossa missão, porque é sobre vocês, é sobre aquele que quer, tem dúvida e não sabe o como. E nós somos o quem para você. Quer saber mais? Conecte com a Cris, conecte comigo. Quer ser uma mensageira? Me chama no direct e venha ser uma mensageira, porque ainda dá tempo. Quem tem vida, tem propósito. Amém. Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar sim, Maristela. Já vou salvar aqui, viu? Que Deus, eu já vou desligar porque vai cair daqui a pouco. Já deu uma hora. Mas vai Olha, ficar gravado assim. Se você está, tem a missionária Josi que está dizendo que chegou no final, então já acessa lá para você ver o início. Foi bastante edificante. Olha, vou te fazer uma convocação, como diz a Selma. Compartilha com outras pessoas essa live, porque foi muito mesmo forte para posicionamento na nossa vida. Foi muito bom, viu? Deus abençoe vocês. Selma, Deus abençoe. Brigadão. Beijo, te amo muito. Meninas, então, Deus abençoe vocês. E semana que vem tem mais, se Deus nos permitir. Tchau, é isso tchau. Deus aí. abençoe. Tchau, maravilhosa! Tchau.